Vamos continuar com o estudo do livro O Nosso Lar. Penso que a maior parte das pessoas que aqui se encontra já está a acompanhar o estudo. De qualquer das formas, eu preparei uma pequena introdução para nós podermos entender que livro tão especial é este. O Nosso Lar. Nosso Lar é o nome da colónia espiritual que André Luiz, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, nos apresenta numa narrativa vibrante sobre a vida no mundo espiritual. Este livro permite-nos antever o mundo espiritual que nos aguarda quando abandonarmos o corpo carnal pela morte física. Vejam bem os privilegiados que nós já somos, porque a espiritualidade superior já nos trouxe até nós, de facto, estes esclarecimentos. Hoje nós já conseguimos perceber que não existe o céu e o inferno. Existe sim várias dimensões espirituais, várias colónias que, no fundo, vamos ter que passar por elas para nós podermos melhorar, aprender. Então, vamos continuar. Quem é Francisco Cândido Xavier? Penso que todos também sabemos, mas uma homenagem a ele. Francisco Cândido Xavier nasceu a 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, no Brasil. Considerado o maior médium psicógrafo do mundo. Foi um médium completo, tanto do ponto de vista moral como de técnica mediúnica. Vejam bem, isto é bastante difícil, ser assim, um médium tão completo. Psicografou 401 livros. Desencarnou em 2 de junho de 2002, em Uberaba. Chico, um homem chamado amor. E penso que esta frase, esta classificação, diz-nos tudo. Então foi ele, com certeza orientado por um dos seus mentores, que era André Luiz, é o nome fictício da entidade espiritual que quis permanecer no anonimato. Na sua última encarnação, André Luiz apresenta-se como médico residente no Rio de Janeiro. Neste livro, ele narra a sua história após o seu desencarne. Portanto, ele nessa última encarnação teria sido médico. E, de facto, tudo o que aconteceu após o seu desencarne foi algo que ele quis transmitir através de Chico Xavier. Então, o que é que aconteceu a André Luiz após o seu desencarne? Após o seu desencarne, André Luiz desperta numa zona inferior e de sofrimento, uma espécie de purgatório, a qual eles classificam como umbral. Vejam a imagem. São imagens do filme O Nosso Lar, que possivelmente já teriam visto. Aqui padeceu de imensos sofrimentos durante 8 anos. Sentia fome, sentia frio, sentia dor, solidão, angústia, desalento e foi sujeito a diversas perseguições. Que coisa, não é? Ele que se achava um homem tão correto, sem grandes complicações na sua vida, foi exatamente ter a uma zona tão inferior e sofreu amargamente. Após estes 8 anos, longos e dolorosos anos, é que no seu íntimo ele sentiu que realmente precisava de ajuda, e essa ajuda era de Deus. Só quando ele percebeu que Deus era o seu Pai, o seu Criador, que deveria deixar o seu orgulho de lado e pediu suplicamente ajuda, ele foi de facto ajudado. Ao fazer este pedido de uma forma tão humilde, tão sincera,
a espiritualidade veio ao seu encontro. Muitas das vezes nós aqui, ainda encarnados, a ajuda por vezes não vem, porque nós próprios ainda não temos a humildade de pedir, nem sabemos ainda pedir, porque a maior parte das vezes pedimos coisas para, no fundo, manter o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E claro, o Pai, que é misericórdia, que é bondade, que é bem infinito, não concede aos seus filhos aquilo que lhes poderá causar a sua destruição. Então, André Luís tomou consciência após tanta dor. É como nós precisamos quantas vezes de passar pela dor para podermos despertar e pedir o auxílio verdadeiro. Foi recolhido e transportado pelos espíritos de luz. Estão a ver naquela imagem, aquelas bolinhas brancas. São de facto a forma que eles têm de transportar de uma zona tão inferior como o umbral, que está bem próxima da Terra, da crosta terrestre, para uma colónia. Para a colónia espiritual que fica acima da crosta terrestre, sobre a cidade do Rio de Janeiro, e essa colónia chama-se Nosso Lar. Clarencio, ministro do Auxílio, acompanhado de 2 trabalhadores da colónia espiritual, resgatam André Luís da zona inferior. Vejam, que maravilha é a dimensão espiritual. Temos quem nos auxilie, temos quem cuide de nós. André Luís vai ali, deitado, transportado com toda a delicadeza, com todo o amor, em lençóis branquinhos. Lísias será o seu enfermeiro e seu grande amigo que o ajudará a recuperar o equilíbrio físico e emocional. Ora, Lísias está de facto a tratar energeticamente a zona que provocou o desencarne de André Luís. Toda a zona, no fundo, intestinal, do estômago, foi exatamente por esta razão que André Luís desencarnou. Neste hospital espiritual, André Luís recebe amoroso tratamento e começa a compreender a razão do seu sofrimento. Começa a perceber que, afinal, ele próprio tinha provocado o seu desencarne, tinha sido, no fundo, um suicida indireto, é verdade, porque ele não teve cuidado com a alimentação, não teve cuidado, no fundo, os cuidados que devia ter com a sua saúde, era médico, tinha esse conhecimento, mas não o praticava e causou, de facto, doenças graves no seu aparelho digestivo. Após francas melhorias, Lísias acompanha André Luís a visitar e a conhecer a colónia. Estava maravilhado com os jardins, com as ruas, com os edifícios, tudo era harmonia. Maravilhoso, não é? Poder saber que um dia, se nós merecermos e começarmos já a fazer este trabalho aqui, poderemos estar numa colónia idêntica ao nosso lar. Tudo era harmonia, a natureza, tudo era um equilíbrio, as pessoas estavam harmoniosas e equilibradas, as cores eram vivas, vibrantes, não havia lixo, não havia violência, não havia, no fundo, algazarra, tudo era harmonia. E vejam que até existe uma forma de transporte, então, que é o aerobus. Com este amigo e irmão, André é esclarecido e informado de toda a atividade da colónia, porque a complexidade da dimensão espiritual é muito maior do que aquela que nós possamos imaginar. Muito maior. Então, André Luís precisava de saber como tudo funcionava.
para poder também tomar mais consciência das mudanças que deveria fazer. Então, com todos esses esclarecimentos que ele foi recebendo, chegamos então ao capítulo 27. E o capítulo 27 fala-nos sobre o trabalho. Enfim, pensávamos nós que ao desencarnar iríamos ficar aposentados, não é? Sem trabalhar. Acreditem que não. O trabalho existe na espiritualidade, no mundo espiritual. Existe aqui e existe em todo o mundo espiritual. E o trabalho é, de facto, uma grande bênção, é uma grande oportunidade. Então vamos ver. Vimos há pouco nós verificámos na outra palestra, no capítulo 26, que André Luís tinha chegado a uma zona, ou um espaço que se chama as câmaras de retificação. As câmaras de retificação encontram-se muito próximas ao umbral. Por norma, é por onde, ao serem resgatados, de facto, os nossos irmãos mais sofredores, é por ali que passam para serem equilibrados, tratados, e normalmente estas câmaras são sempre em zonas baixas, onde não há luz ainda, ou seja, é tipo cave, porque quem ainda está mentalmente vivendo em sintonia muito inferior ou de pensamentos muito negativos, não consegue ainda suportar a luz daquela colónia. Então passa-se para aí, nessa cave, onde não há muita luz, e aí são então tratados os nossos irmãos. E André Luís ficou, de facto, muito admirado. E ele diz-nos assim: nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o Hospital de Sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Reparem, despojos humanos. Imaginem a situação que estariam os nossos irmãos, não é? Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar. André Luís tomou noção que precisava de se fortalecer e de ajuda, então recorreu à prece, porque de facto o ambiente era difícil de suportar. Aquele ambiente de dor, aquele ambiente de situação ainda inferior, de tanta negatividade, era de facto difícil de suportar para André Luís. Tobias, imperturbável, chamou velha servidora, que acudiu atenciosamente. Vejo poucos auxiliares, disse admirado. Que aconteceu? O ministro Flaco esclareceu a velhinha em tom respeitoso, determinou que a maioria acompanhasse os samaritanos para os serviços de hoje nas regiões do umbral. E os samaritanos são uma organização de espíritos benfeitores que de facto fazem este trabalho especial de ir resgatar irmãos nossos ao umbral. Então eles estavam com falta de trabalhadores. Há que multiplicar energias, tornou ele sereno. Não temos tempo a perder, porque de facto os pedidos de socorro eram muitos, as aflições eram muitas e eles não podiam parar. O trabalho era de facto muito. Irmão Tobias, por caridade, gritou o ancião, gesticulando agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar, isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair.
quer o ar, muito ar. Vejam bem a aflição. Vejam bem a aflição. As sensações que temos, no fundo, encarnados, são as mesmas sensações que levamos para a dimensão espiritual e lá a vibração é muito mais intensa e ainda se torna mais aguda, ainda se torna mais sentida. Tobias aproximou-se, examinou-o com atenção e perguntou: por que teria o ribeiro piorado tanto? Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou, sem consentimento nosso, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui, distante do lar. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei então aplicar alguns passos de prostração, subtraí-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Fez muito bem, acentuou Tobias pensativo. Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o ribeiro em paz. Temos aqui muito para aprender. Verdade, não é? O que é que acontece quando um irmão nosso desencarna, um familiar nosso desencarna? Perdemos a noção, às vezes, da harmonia, da serenidade, da fé. Entramos em desespero total, pensando unicamente na nossa dor. Não conseguimos ainda abrir-nos e perceber que ele também sofre. O que acontece é que as ligações familiares são tão fortes que, apesar de haver uma separação de corpo, não há uma separação mental. Portanto, quando um familiar nosso desencarna, ele vai sentir exatamente aquilo que nós sentimos. Se estamos desesperados, revoltados, não conseguimos entender, não compreendemos, ele fica como o ribeiro. Fica exatamente assim, piora. Por mais ajuda que os espíritos benfeitores tentem para equilibrá-lo, ele sente aquela dor, aquele chamamento dos filhos, da esposa, dos irmãos, da família em geral. E o que é que ele quer? É voltar. E como não consegue, fica completamente desequilibrado. Completamente desequilibrado. Eu costumo pensar assim, imaginemos que me separo agora do meu filho por questões profissionais. Eu vou ter que ir para outro país. Não é? Vou para outro país trabalhar. Há uma separação. Mas o amor não nos separa. A ligação não se separa. Existe uma separação a nível físico, mas a ligação está lá, o amor existe, o amor nunca para, não se esquece. É uma ligação para sempre, não é? Então imaginemos o meu filho estar neste país e eu noutro país e ele com sempre desesperado a precisar de mim. Como é que eu vou ficar? Vou ficar bem? A minha vontade é vir ter com ele e ajudá-lo, não é? Então, o que é que temos que fazer? Temos que serenar, temos que pensar neles. Não é fácil esta transição para a dimensão espiritual. Não é fácil para eles, não é fácil para nós, mas não é fácil para eles. Então, se Deus os chamou naquele momento e se foi, enfim,
foi precocemente, achamos nós, porque ainda não era o momento, não estávamos a contar, enfim. Mas tudo é um plano de Deus. Tudo tem uma razão de ser. Se Deus o chamou para partir para a dimensão espiritual, então vamos orar. Não é deixar de ter saudades e até as lágrimas caírem. Claro, a saudade, não há como não ter. Mas dizer-lhe, enviar aquela oração, meu querido, e de facto está a ser difícil, mas nós vamos superar com a graça de Deus. Segue por diante, tranquiliza-te, sê feliz, aprende, aproveita o tempo que aí estás, que nós vamos fazer a nossa parte. É isto que devemos fazer. É isto que devemos fazer. Estou-me a recordar de uma parte também do nosso lar, que foi o desencarne de Elisa, e houve uma oração que ela verificou, a oração da sua mãe. E a mãe, de facto, pedia a Deus pela Elisa. Era a sua filha que tinha desencarnado jovem, mas a mãe pedia para que Deus tomasse conta da sua menina, para que ela estivesse bem, em paz, que era isso que ela mais desejava. E aquela oração é um bálsamo muito grande para eles. Isto é muito importante. Por isso temos aqui uma grande lição. Então, André Luís continua. Fixei o doente, procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão dementado. Dementado, imaginem como ele estava completamente transtornado. Ele chamara Tobias como uma criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. E outra coisa que eu não frisei há pouco. O que é que o Tobias disse? Que iria enviar providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Quantas vezes acontece, após uma tragédia qualquer deste género, de um familiar partir e as pessoas não contarem, vir outra situação complicada para a família? Quantas vezes isto acontece? Reparem o porquê. Reparem. É a única forma que a espiritualidade tem, no fundo, de poder auxiliar o que desencarnou. Para que a família não se fixe naquele irmão que desencarnou. Não se fixe no familiar. Estão a ver? Às vezes até acontece a nível de emprego ou de trabalho ou qualquer situação realmente problemática, de forma a família não se fixar tanto no familiar que desencarnou. É preciso tudo, vejam bem, tudo tem uma razão de ser. Nada na vida acontece por acaso. Deus tudo permite para o bem de todos. Às vezes, enfim, como nós somos muito teimosos, muito ignorantes, tem que ser um bocadinho pela dor. Então, continuando, notando uma admiração, o novo orientador explicou: o pobrezinho permanece na fase de pesadelo, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. Ou seja, ele estava aliado completamente de tudo. A única preocupação do Ribeiro era voltar para a família, porque a família chamava por ele. O homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Ora, aí está, a tal ignorância. Porque nós, quando estamos aqui, encarnados neste planeta, em vez de aproveitarmos, desperdiçamos o nosso tempo com coisas fúteis, com ilusões. E depois, mais tarde, isso vai nos fazer falta. Eu quis indagar da origem dos seus padecimentos, conhecer-lhes a procedência e o histórico da situação. Vejam, André Luís tinha curiosidade, mas reparem. Entretanto, recordei as criteriosas ponderações da mãe de Lísias,
relativas à curiosidade e calei. E isso tem que acontecer também um pouquinho aqui conosco, trabalhadores e não só trabalhadores, quem chega. Há um atendimento fraterno e as situações são para ser ali tratadas no atendimento fraterno, não são para ser comentadas cá fora. Assim como tudo na vida, temos que, no fundo, nos libertarmos dessa curiosidade. Tobias dirigiu ao enfermo generosas palavras de otimismo e esperança, prometeu que iria providenciar recurso a melhoras, que mantivesse calma em benefício próprio e que não se aborrecesse por estar presa à cama. Ribeiro, muito trêmulo, rosto ceráceo, esboçou um sorriso muito triste e agradeceu com lágrimas. Ele acalmou porque de facto Tobias conseguiu tocar ali onde deveria tocar. Seguimos através de numerosas filas de camas. Imaginem numerosas filas de camas, bem cuidadas, tudo com rigor, os lençóis branquinhos, tudo um primor. Não é de qualquer maneira. Sentindo a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vim a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam, com as dolorosas impressões da morte física e muita vez sobre o império de baixos pensamentos. Apesar do espaço estar um primor limpíssimo, ele sentia uma dor que realmente era desagradável. Quantas vezes nós estamos com algumas pessoas ou estamos em alguns ambientes que tudo parece estar limpo, mas sentimos um odor estranho. Esse odor é sempre resultado dos nossos padrões mentais, dos nossos pensamentos, de tudo o que nós vamos, no fundo, elaborando na nossa mente. Vejam, de facto, os padrões mentais eram tão baixos, tão inferiores, de tão grande sofrimento, que existia um odor estranho, desagradável. Reservam-se estas câmaras, explicou o companheiro bondosamente, apenas a entidades de natureza masculina. Vejam bem. Tobias, estou morrendo à fome e sede, bradava um estagiário. Vejam as sensações de fome e sede, de sofrimento, mas sentiam fome e sede também. Socorro, irmão, gritava o outro. Por amor de Deus, não suporto mais, clamava ainda o outro. Coração alanceado ante o sofrimento de tantas criaturas, não contive a interrogação penosa. Meu amigo, como é triste a reunião de tantos sofredores e torturados. Por que este quadro angustioso? Perguntava André Luís. Porquê? Porquê é que eles estão assim desta forma? E vamos ver. Tobias respondeu sem se perturbar. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardavam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos. Nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centraliza ele próprio o coração. Exatamente. Primeiro, devemos agradecer por existirem estas câmaras retificadoras, por eles já terem sido resgatados da zona do umbral, que é muito mais doloroso, não é? E ali já estão a ser tratados. Mas, de facto, se eles estão ali, não são vítimas. Eles não são vítimas, como nós não somos vítimas. Eles são responsáveis por estarem ali naquela situação. Porque eles, de facto, não souberam aproveitar esta encarnação. E, como disse muito bem Tobias, a vida do homem estará centralizada onde centraliza ele o próprio coração. Se o coração do homem está centralizado no orgulho, no egoísmo, no materialismo, o que é que vai acontecer?
vai ficar agarrado aqui a este planeta que ainda é muito materialista, não vai poder levar isso para o outro lado, porque lá isso não existe. Não é? E depois de uma pausa em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. Como assim? Atalhei interessado. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme: acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito, supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes, esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, que fazer? Temos os milionários das sensações físicas, transformados em mendigos da alma. Vejam bem, que palavra, que frase tão sábia. Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Eis o que eles levaram para o outro lado, simplesmente as experiências do prazer, do materialismo, e não as experiências, a sabedoria do amor, da caridade. Realíssimo, Tobias não podia ser mais lógico. Meu novo instrutor, após distribuir conforto e esclarecimento a granel, conduziu uma vasta câmara anexa, em forma de grande enfermaria, notificando: vejamos alguns dos infelizes semi-mortos. Narcisa, a servidora, acompanhava-nos solícita. Abriu-se a porta e quase cambaleei ante a surpresa angustiosa. 32 homens de semblante patibular permaneciam inertes em leitos muito baixos, evidenciando apenas leves movimentos de respiração. Fazendo o gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu: estes sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamos-lhe crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada, a imobilidade e a vitória do crime. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono e, como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. Não conseguia externar meu espanto. Muito cuidadoso, Tobias começou a aplicar passos de fortalecimento sob meus olhos atónitos. Finda a operação nos 2 primeiros, começaram ambos a expelir negra substância pela boca, espécie de vômito escuro e viscoso, com terríveis emanações cadavéricas. São fluidos venenosos que segregam, explicou Tobias muito calmo. Narcisa fazia o possível por atender prontamente à tarefa de limpeza, mas de balde. Grande número deles deixava escapar a mesma substância negra e fétida. Foi então que instintivamente me agarrei aos petrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. A servidora parecia contente com o auxílio humilde do novo irmão, ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo o dia, custando-me abençoado o suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Que coisa mais linda! Então, em vez de nos queixarmos, de estarmos sempre queixosos, em vez de estarmos nessa posição, arregacemos as mangas e trabalhemos. Trabalhemos em prol dos outros,
em benefício dos outros, porque nós, se calhar já somos privilegiados, outros tantos sofrem bem mais que nós. Então, quando nós começamos a sentir no nosso coração esta sintonia com Deus, com a espiritualidade superior, cada vez temos mais vontade de trabalhar, de dar de nós, de dar de nós. Não é só dar a esmola, um saquinho de arroz ou um saquinho de massa, é dar de nós, da nossa atenção, do nosso amor, do nosso carinho. Dar. Porque ao dar já estamos a trabalhar, já estamos a fazer o quê? Já estamos a cambiar, a fazer esse câmbio. Em vez de ser uma troca material, será uma troca espiritual. Ou seja, todo o bem que eu fizer hoje, vou receber, sem dúvida, no amanhã. E em vez de ficarmos numa situação orgulhosa, já como falámos do egoísmo há pouco, orgulhosa, como por exemplo aqui André Luís, médico. Alguma vez o médico iria pegar em baldes e limpar a sujidade de todos os outros que estavam ali a sofrer, todos os outros pacientes? Não. Mas André Luís melhorou, aprendeu e de facto percebeu que trabalhar, todo o trabalho, é de facto válido, mesmo aquele que é o mais humilde, e o benefício será sempre dele mesmo. Então, neste momento, aqui está a imagem do nosso lar que eu gosto imenso, que é uma imagem de harmonia. É isso que nós devemos cultivar em nós mesmos a harmonia, cultivar a harmonia neste planeta, transformar este planeta como uma colónia do nosso lar, harmoniosa. Agradeço a atenção